amadinhos, tudo bem com vocês? Esse é o nosso 8º vídeo da série Orando a Palavra e hoje nós vamos falar sobre o 7º gênero de oração, que são as orações apostólicas. As orações apostólicas, elas são feitas, óbvio, pelos apóstolos, que são os pais da igreja. A maioria dessas orações, elas foram feitas por Paulo, e esses apóstolos dessas orações, eles oravam pelos seus filhos espirituais. E Paulo, que foi esse maior escritor dessas orações apostólicas, ele era um judeu dos mais farisaicos possíveis, então ele estudava muito a Torá, muito as tradições do povo judeu, e por estudar tanto essas tradições, ele ardia com um zelo assassino contra os que se opuseram a ela, Tanto que Paulo, ele foi responsável pela morte, pela perseguição de muitos cristãos. E depois disso, o Pai Jesus Cristo apareceu para ele, Jesus apareceu para ele e ele se tornou o homem que se tornou. Olha o que Deus faz, o que Deus pode fazer na nossa história. Se você for prestar atenção, essas orações apostólicas, elas são orações paternais. Elas são orações a Deus para os seus filhos da fé. Filhos que essas pessoas geraram em seus corações, geraram e estão criando no Senhor e para o Senhor. Então, esses apóstolos, eles se preocupavam muito com os seus filhos da fé. Então, por isso que eles oravam muito para eles, para que eles permanecessem firmes no Senhor. O tom dessas orações são pastorais e é um tom meigo. E eles oravam focados em Deus, em nada mais. Mas eles focavam a sua mente, levavam todo o pensamento cativo a Deus e orava por essas pessoas, por seus filhos da fé. Essas orações eram feitas por esses apóstolos, pedindo para que Deus fizesse a igreja crescer, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja pedindo para Deus fazer com que a igreja cresça por meio da manifestação dos dons e dos frutos do Espírito Santo. Uma igreja realmente centrada em Cristo, uma igreja forte, uma igreja cheia da unção do Espírito Santo, não apenas crescesse em números, mas crescesse em qualidade, em um povo que realmente buscava intensidade na palavra de Deus, buscasse realmente intimidade com Deus. Essas eram as orações dos apóstolos. E lendo essas orações, você vai perceber que essas orações eram feitas principalmente pela igreja, exatamente. Essas orações dos apóstolos eram as orações a Deus ao povo cristão, seja ele individual, seja as igrejas mesmos, ou religiões. Os apóstolos oravam a Deus pela igreja, para a igreja, para que Deus viesse com o seu cuidado, as suas bênçãos, com as suas instruções para o povo de Deus. Elas levam diante de Deus essas solicitações, as solicitações dos salvos, as solicitações desses indivíduos, dessas igrejas. As orações dos apóstolos, se você for buscar, quando você for ler, você vai perceber que elas eram orações feitas principalmente pela igreja. Então, os apóstolos oravam para a igreja, pela igreja, para que eles levavam diante de Deus as solicitações dos salvos, sejam eles indivíduos ou igrejas. Então, as orações apostólicas eram para isso, eram orações pela igreja. Nós devemos, presta atenção, orar pelos perdidos, nós devemos orar pelos ímpios, sim, devemos, é extremamente necessário. Mas assim como é necessário nós orarmos pelos ímpios, orarmos pelos perdidos, é extremamente necessário que nós oremos pela igreja, que nós oremos pelo corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja fortalecido, para que o corpo de Cristo
seja edificado, seja cada dia mais cheio do Espírito Santo, da unção de Deus, para que esse corpo de Cristo, para que esses salvos alcancem os ímpios, para que esses salvos alcancem os perdidos, para que a igreja do Senhor alcance a vida das pessoas que estão fora da igreja e as tragam para a presença do Senhor Jesus. Então, quando você for fazer essas orações apostólicas, você deve colocar alguém ou algum lugar específico, ou uma igreja específica, uma denominação específica, não sei, nas suas orações. Quando você for orar, você precisa especificar alguém ou algum lugar. E orar para que o Senhor Jesus encha esses salvos, essas pessoas para quem você está orando, da unção dele, para que então essas pessoas sejam capacitadas a alcançarem os perdidos. Depois, vá em Mateus capítulo 9 e leia o versículo 37 e o 38. Gente, nós não podemos negligenciar a nossa família espiritual, nós não podemos negligenciar o corpo de Cristo. Então, da mesma maneira que é importante que você ore pelos perdidos, é totalmente necessário que você ore pelos seus, que você ore pelo povo de Deus nessa terra, para que o Senhor nos encha do Espírito Santo dele, nos capacite para que possamos alcançar outras vidas. Amém? Então, se você está me vendo pelo YouTube, corre lá no meu Instagram, _larissa.b_, que eu vou deixar no próximo post os versículos para você ler essas orações dos apóstolos, para te ajudar. Então, não deixe de ler, gente, tá mastigado para vocês, pelo amor de Jesus, é só engolir, galera. Então, vai lá, Deus abençoe vocês, não deixe de orar. Um beijo no seu coração, Jesus te ama de montão.